Então, a revolução afetiva. O conceito que eu comecei a usar de revolução afetiva, na verdade, surgiu de uma suspeita de que por trás desse conflito da igreja atual com o movimento LGBT, ele não seria simplesmente um conflito entre uma visão progressista das relações humanas e um moralismo religioso atrasado. Eu comecei a suspeitar que havia algo de estrutural por trás disso. E na tradição reformada, na tradição neocalvinista, e eu estou pensando principalmente nas ideias do Hermann Doivert, que é um autor que a gente tem trabalhado para trazer para o português, eu, Rodolfo, até traduzi um dos livros dele, ele fala sobre como a sociedade moderna envolve vários campos. Então você tem o campo da ciência, você tem o campo da arte, o campo da política, e você tem o campo das instituições históricas, né, ou envolvidas com a formação cultural, você tem o campo religioso, o campo das igrejas, onde tem uma sinagoga, uma organização religiosa. Então, você tem o Estado, os partidos. Existe o campo econômico, e você tem instituições econômicas, tem a empresa, né? tem o mercado. Então, você tem campos na sociedade. Outros caras já falaram sobre isso. Né? Eu falo muito de um cara recente, que é o Michael Walzer, que é um cientista político americano, tem os textos dele em português, ele também faz essa análise de campos. E tem outros autores que fazem isso. Então eu comecei a usar as ideias do Doivert e levantei essa questão, essa hipótese. Não será que o movimento LGBT representa um campo? Mas que campo é esse? Porque não é o campo moral, não é o campo, exatamente, não é o campo religioso, não é o campo econômico. E aí, buscando daqui e de lá, eu encontrei uma autora, uma socióloga israelense, que chama Eva Iluz. E ela tem uma série de livros muito interessantes sobre como o capitalismo se misturou com a busca de uma realização afetiva no século XX, e surgiu o conceito de capitalismo afetivo. É um conceito dela. Um dos livros dela está em português, chamou Amor nos Tempos do Capitalismo. E nesse livro ela faz um estudo fascinante. Ela mostra como, no século XX, através de uma série de forças, principalmente a psicologia moderna, interagindo com teorias de administração e pesquisas sobre indústria e corporações, a partir da década de 20, sobre como emergiu um campo novo que ela chama de campo afetivo, que é o pessoal que detém o discurso afetivo, as competências afetivas, existe um capital afetivo, e aí você, estudando a obra dela, você vai ver que isso está relacionado com teorias administrativas, com teorias sobre a vida no trabalho, considerando a afetividade. Isso está associado com o campo dos psicólogos, no caso do Brasil, os conselhos de psicologia, está relacionado com o trabalho dos educadores, que estão preocupados com o lugar do afetivo na educação. E aí você tem vários temas na sociedade moderna relacionados com isso. Por exemplo, a ideia de inteligência emocional. Isso é uma expressão da reflexão sobre o que é inteligência a partir da descoberta do afetivo. Então é um campo novo que surgiu. E o que eu acho muito interessante é que na teoria do Doivert, ele fala que um processo de avanço e abertura cultural nas sociedades modernas envolveria a emergência de campos distintos na sociedade, novos campos de poder, ou novas esferas sociais. Mas o que é curioso é que quando ele escreveu isso, não havia ainda o campo afetivo como um campo diferenciado. Esse campo diferenciado surgiu muito recentemente. E a minha hipótese é que dentro desse campo diferenciado surgiu um novo discurso jurídico, que é o discurso dos direitos afetivos. No Brasil, a principal proponente disso foi a ex-procuradora e hoje advogada Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, que propôs a tese, talvez não propôs, mas desenvolveu, popularizou a tese dos direitos afetivos. E uma evidência que eu acho muito forte de que a tese dos direitos afetivos é o principal motor do movimento de igualdade agora de gêneros, e não só de igualdade de gênero, mas na verdade o casamento igualitário, para ser mais exato, é que os trabalhos da Maria Berenice Dias têm sido citados explicitamente no Supremo Tribunal. Então, no voto do ministro Celso de Mello, em 5 de maio de 2011, relacionado ao reconhecimento de uniões civis homoafetivas, no texto do voto dele, que você encontra na internet, ele cita Maria Berenice Dias e ele recorre ao conceito de que o direito à felicidade é fundamental, apesar dele não ser tão explicitamente desenvolvido na Constituição, mas ele, na verdade, ele fala do direito à felicidade e ele vincula isso para vincular isso com a Constituição, ele vincula isso ao princípio da igualdade, que está no começo da Carta Magna. Mas o que eu achei muito interessante nesse processo é que talvez a gente tenha algo estrutural.
O que acontece? O pessoal está argumentando que existem direitos afetivos e que a gente tem que reconhecer esses direitos afetivos. Bom, quem questionaria isso? Eu acho que seria reacionário, e eu estou pensando na filosofia de Hermann Doyle, depois que um campo cultural se abre, é reacionário querer andar para trás. Eu acho que os cristãos têm que reconhecer o campo afetivo. Isso significa reconhecer que existem outras formas de realização afetiva. Agora, tem uma coisa que eu acho questionável. É o argumento do movimento LGBT de que a gente deve, e da Maria Berenice Dias, de que o casamento deve ser igualitário, porque o casamento é uma instituição afetiva. O problema é que não é. Em termos da cultura ocidental, e vários autores importantes têm destacado isso, como John Witt, por exemplo, da Emory University, é que o casamento não é uma instituição originalmente afetiva. O casamento ocidental é uma instituição de foco moral, ele tem um outro caráter. Então existe um problema, não talvez na tese de uniões afetivas reconhecidas pelo Estado, mas na tese de um casamento afetivo. Porque o que você está fazendo quando você descreve o casamento como uma instituição afetiva? Você está, na verdade, é um ato de poder do campo afetivo, tentando converter o capital de outro campo no seu campo, ou tentando exercer um predomínio, para usar a linguagem de Michael Walzer, um predomínio do capital afetivo sobre o capital moral. Quer dizer, você pega uma instituição que tem um foco moral e você redescreve essa instituição juridicamente como se ela fosse uma instituição afetiva. E a Maria Berenice faz isso muitas vezes, de uma forma muito evidente. Ela chega a introduzir uma clivagem entre o campo moral e o afetivo, quando ela diz que o casamento não deve ser guiado por direitos nem deveres, mas por afeição. Então ela explicitamente elimina a dimensão moral do casamento e redescreve como união afetiva. Bom, o que acontece? Isso é um ato de violência simbólica, é legítimo a busca da realização afetiva e você tem instituições focadas no afetivo, mas transformar uma instituição de outro campo em uma instituição afetiva é uma violência simbólica e eu chamaria isso de injustiça afetiva. É um side effect da revolução afetiva, que eu acho que a gente tem que apoiar, mas a gente não pode apoiar que o campo afetivo domine outras áreas da vida, porque isso não é pluralismo.